Fazer estágio é uma forma de aplicar na prática os conhecimentos adquiridos em sala de aula e é uma oportunidade para treinar habilidades que o mercado de trabalho exige. Hoje, ao longo do dia, o tema estágio foi discutido na Universidade Federal de Uberlândia. Veja na reportagem. Para quem estuda no ensino superior, uma das etapas de formação é o estágio. E nesta quarta-feira o assunto foi debatido no campus Santa Mônica, durante o seminário docente. Discutir estágio na universidade é muito importante, é uma demanda que surgiu no Fórum de Licenciaturas e em outras instâncias da universidade, justamente pela importância na formação dos nossos acadêmicos. O pró-reitor de graduação explica que, recentemente, o estágio na UFO foi tema de debate no Conselho Universitário. A Pró-Reitoria de Graduação, juntamente com a Diretoria de Ensino e com as divisões que trabalham com a formação de professor, eles são proponentes de processos formativos de formação continuada do professor, é nosso papel, né? Então esse é um evento de debate sobre dois temas importantíssimos, que é a docência e o estágio. A questão do estágio passou recentemente pelo nosso Conselho Universitário. Nós tivemos uma longa discussão sobre a atribuição de carga horária de estágio para as licenciaturas em função da nova resolução do Conselho Nacional de Educação. Então, nada oportuno, nada melhor do que esta oportunidade e esse momento de discutir o estágio e a formação de professores na UFO. A formação de professores passa por mudanças no Brasil atualmente. Além do PIBID, Programa Institucional de Incentivo à Docência, regulamentado em 2010, agora existe a residência pedagógica. A grande diferença entre os dois programas, PIBID e residência pedagógica, é a questão do alvo, dos estudantes de licenciatura que tem perfil para cada um dos projetos. No caso do PIBID, os alunos nos anos iniciais da graduação, ou seja, aqueles que cursaram até 50%, eles podem concorrer a bolsas do PIBID, e do residência pedagógica, os alunos que estão nos anos finais da graduação, ou seja, aqueles que já atingiram 50% do curso, é aqueles que terão perfil com outras questões, outros requisitos mais, para participar da residência pedagógica. Essa é a grande diferença. José é professor do curso de Química no campus Pontal e acredita que os editais do PIBID e residência pedagógica são oportunidades para os alunos. A residência é um programa novo, né? Nós ainda não temos muita noção de como que vai ser esse programa, cheio de expectativas. O PIBID eu fui coordenador desde 2010, então é um programa que mantém o aluno na universidade. É um programa muito importante para a formação desses alunos e nós estamos com a expectativa que a residência também, da mesma forma que o PIBID, possa favorecer a formação desses alunos para que eles tenham uma melhor formação nos cursos de licenciatura. Eu vejo também a oportunidade da própria bolsa para a manutenção desse aluno no programa. A CAPES, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, aprovou para a UFO 456 bolsas no PIBID e 408 no Programa de Residência Pedagógica. A escolha de participar ou não dos editais foi feita por cada curso de licenciatura da UFO. Nós tivemos mais de 90% das nossas unidades de cursos que fizeram adesão. A professora Camila explica que a graduação em pedagogia optou por não se inscrever. A decisão foi baseada neste novo formato do Ministério da Educação, especialmente em relação ao PIBID, porque a gente entende que as mudanças que o Ministério fez não contribuirão para que o programa pudesse de fato melhorar ou ampliar a sua atuação. O entendimento do coletivo de professores do curso de pedagogia é que essas alterações vão, na verdade, prejudicar o programa. Além do que, tem uma propaganda do Ministério da Educação de que houve uma ampliação de bolsas, né, na formação de professores no PIBID e residência, e a gente percebe que não foi uma ampliação, na verdade foi uma divisão. As bolsas que tinham do PIBID foram divididas entre residência e PIBID. Então, nesse cenário, com essas características que a gente entende que em relação ao PIBID vai piorá-lo, né, porque aumentou o número de bolsistas para coordenadores, para supervisores, número de escolas, a gente entende que essa não é a qualidade que a gente espera na formação de professores. Nós defendemos o PIBID, mas não nessas características que agora o Ministério da Educação altera com esse edital.
Bom, os convidados nossos para debater essa questão da formação docente na UFO são a coordenadora institucional do PIBID na UFO e professora do Instituto de Biologia, Renata Oliveira, e o professor da Faculdade de Ciências Integradas do Pontal UFO, Vladimir Marim. Renata, é um prazer muito grande tê-la aqui conosco. Vladimir, é um prazer muito grande tê-lo aqui com a gente neste nosso jornal da UFO. Renata, começando com você, só para dar uma dissecada nesse assunto, o que vem a ser o PIBID para o nosso telespectador entender direitinho? Bem, esse programa é um programa que é institucionalizado na universidade com uma possibilidade de tempo e espaço para ampliar a formação de professores. Nós temos vários desafios com relação à formação de professores e esse programa que foi, então, colocado para nós em 87, né, no seu primeiro edital, desculpa, 97, 2007, desculpa, 2007, é isso, 2007, ele vem nos colocar, nos provocar a pensar e discutir sobre a formação de professores, que é um tema extremamente importante para a nossa sociedade. E o PIBID vem com essa primeira proposta, que não era uma proposta tão bem elaborada, mas que ao longo desse tempo, com a participação das universidades, nós conseguimos, então, adequando, melhorando, e estamos nesse processo de melhorias. Melhoria como? Como que nós, oferecendo bolsas de estudos para estudantes em formação docente, podemos ampliar e auxiliar na formação desse professor, né, desse futuro professor. Então, o PIBID ele tem como preceito colocar esse estudante, desde o início da sua graduação, no campo de docência, que é a escola da educação básica. Com isso, a nossa intenção é de que realmente esse tempo de escola possa ajudá-lo a mediar o conhecimento acadêmico para a sua docência futura. Então, o PIBID ele tem um objetivo de realmente conversar com o projeto pedagógico dos cursos de licenciatura, no sentido de oferecer mais tempo e um espaço efetivo de formação que é a escola. Que perfil de estudante pode participar desse programa? O PIBID iniciou com uma proposta de colocar o estudante da licenciatura, de todas as licenciaturas, a partir do terceiro período, mas nós, aqui na Universidade de Uberlândia, nós fomos ampliando isso e trazendo o estudante desde o primeiro período, com a possibilidade, então, de participar desde o início da sua graduação até o final, porque o último edital, que foi de 2013 até fevereiro deste ano, nesses 4 anos nós tivemos estudantes que passaram toda a sua graduação dentro do programa. Então, ele teve, além dos seus estágios da licenciatura, além de todas as disciplinas que dialogavam com a escola, eles estavam dentro da escola numa perspectiva de até 12 horas semanais. E mais 8 horas com o seu orientador, que está na universidade, além do professor da escola que o recebia. Então, esse tempo, para nós, ele foi considerado um tempo muito importante para a formação dos licenciandos, né, dos futuros professores. Vladimir, como é que funciona a residência pedagógica? Quando a gente fala em residência em curso superior, nos remete à questão da medicina, não tem nada a ver, né? Não, boa noite. Boa noite. Essa é a ideia, né, da gente pensar sobre a residência, e ela vem a ser para nós, a nossa concepção que nós estamos construindo, é dar uma continuidade ao PIBID. Né, como a professora Renata colocou, nesse primeiro momento, 50% da universidade, o aluno ele entra, pode ser até 60%, né, que ele tenha cursado ou vem cursando, ele entra no PIBID, ele pode participar do programa PIBID. Hoje o governo coloca 18 meses, no limite de 18 meses, e a residência dá essa oportunidade de continuar o programa do PIBID nessa outra etapa de formação, que seria dos seus 50% até o fim da sua graduação. Dando essa possibilidade do nosso aluno, com a bolsa, continuar na sua graduação, que nós temos alunos que depende dessa permanência, tanto aqui em Uberlândia quanto em Ituiutaba, né, que ele permaneça no curso, e também que a gente dê essa oportunidade de uma complementação na formação inicial.
porque eu venho estudando e vejo, porque é um dos únicos países aí, até olhando o nível europeu, que dá a oportunidade de uma complementação nesse momento dessa graduação do aluno. Então, nós temos essa complementação na sua formação inicial, que independe do estágio, porque o estágio é uma outra etapa. Então, além dos outros projetos que ele tem, de iniciação científica, do PET, de outros projetos de extensão, ele tem o estágio, agora ele vai ter o PIBID e a residência. Então, nós estamos dando mais 2 oportunidades, né? Vem mais 2 oportunidades aí, abrangendo a maioria das licenciaturas, como a professora Camila disse. Só ficamos sem a pedagogia aqui de Uberlândia. Em Ituiutaba, nós somos em 7 licenciaturas, as 7 foram contempladas. Uhum. A gente sabe que nem todo projeto recebe uma aprovação unânime, como o PIBID, por exemplo. Essa residência pedagógica, ela tem algumas contrariedades, algumas posições contra. Como é que você vê isso? Divide opiniões. Vem muita questão política, né? Eu acho que esse fator que nos divide hoje, e também nível de Brasil, né? A questão política, é uma questão muito forte, que nós temos os cursos têm autonomia em relação aos estágios. Então, o governo vem com uma proposta de substituir o estágio pela residência. A UFO se comprometeu com o governo em estudar essa proposta, mas não de assumi-la no primeiro momento. E isso está tudo documentado na nossa proposta, que o professor Armindo encaminhou para a CAPES nesse primeiro momento. Nos comprometemos a discutir dentro desse processo, como a professora Renata lembrou, que nós construímos o PIBID nesses 10 anos, e a proposta é a gente construir a residência pedagógica, né? Nós não sabemos como vai ficar isso depois dos 18 meses, a proposta são 18 meses, terminando em fevereiro de 2020, tanto o PIBID quanto a residência. E dentro desse período, a gente discutir e dar a nossa cara da formação. Essa experiência acontece só na Universidade Federal de Uberlândia ou outras universidades usam? Outras universidades, sim, porque o programa ele veio para o Brasil. Nós temos poucas universidades que não aderiram, né, de forma unânime, né? 3 ou 4, se a professora Renata lembra a gente. Para não participar de maneira alguma, nós temos um número pequeno. E nós temos cerca de 14 que aderiram somente a um ou outro programa. A grande maioria que chega aí a um número contando institutos federais que também podem concorrer, nós temos cerca de 95 universidades que terão o programa, pelo Brasil todo. Só para fazer uma complementação, o governo federal, então o MEC, nessa nova proposta, onde ele pega uma cota inicial, que era do PIBID, de 80 mil bolsas, e divide essas cotas, ampliando um pouquinho, realmente ele amplia, porque ele coloca 45 mil cotas para o PIBID, 45 mil para a residência, e distribui isso por regiões no Brasil. Então, o próprio edital, ele traz, Minas receberia 4.700 e poucas bolsas para o PIBID, 4.700 bolsas para a residência pedagógica. Temos no estado de Minas cerca de 13 instituições concorrendo. Seriam 12 universidades e uns 2 institutos. Então, nós estamos concorrendo em Minas Gerais a 4.700 bolsas, quase 700 bolsas, né? O governo, ele soltou uma preliminar agora das bolsas solicitadas. A UFO entrou na residência pedagógica com 17 projetos, né? Envolvendo os cursos de licenciatura, solicitando 408 bolsas. E essas bolsas, nesse primeiro momento, foram aprovadas. Então, existe uma publicação oficial que está prevista para o dia 29, né? Porque entra recursos de outras universidades, e só no dia 29 nós vamos ter a certeza de manter essas 408 bolsas, mas nesse primeiro momento, todas as bolsas solicitadas, tanto para o PIBID quanto para a residência, foram contempladas. Isso agora nós estamos esperando, então, porque foi um primeiro resultado. Esse momento agora de recurso vai fazer uma readequação dessas cotas, que é o que nós estamos esperando. A Universidade Federal de Uberlândia, felizmente, tem uma tradição muito importante dentro do programa.
Na verdade, fomos nós, na Universidade de Uberlândia, que demos o tom do PIBID a nível nacional. Então, quando nós começamos aqui com o nosso edital em 2008, um edital também cheio de problemas, né, difícil, o professor Helder estava no comando, nosso atual pró-reitor de extensão. Ele estava no comando desse programa e nós conseguimos dar um perfil que se refletiu por todo o Brasil. Tanto que o professor Helder foi chamado para a pasta para coordenar PIBID junto com a professora Carmen em Brasília. Então, nós temos essa expertise e acreditamos que isso vai contar muito para essa nossa demanda agora. Esse programa é uma forma de manter o aluno na universidade? Ele ajuda, com certeza. Foi um processo também, né? A universidade tem evoluído muito nesse sentido. Nós temos que tentar estratégias, atrativos para manter, porque a sociedade cobra desse estudante um outro movimento. Então, nós acreditamos que, assim como o PIBIC, os projetos de extensão, as bolsas de apoio, o PIBID também faz parte desse conjunto que segura, né, que mantém o estudante na universidade. Mas, para além disso, a gente acredita também que tem estimulado o estudante a realmente buscar a docência na educação básica. E a oportunidade que mantém o aluno, pode manter o aluno tempo integral na universidade, né? E tira ele do mercado de trabalho, porque ele não precisa fazer um subemprego, deixa ele o tempo integral na universidade, com uma dedicação maior para a universidade, para os seus estudos. Porque tanto o PIBID quanto a residência vai complementar tanto a sua parte teórica quanto a parte prática, que eles vão para as escolas. Muito bom. A gente já volta já com o nosso debate. Hora agora de falar sobre o tempo. Confira a previsão para Uberlândia e outras cidades da região. Em Uberlândia, a frente fria começa a ir embora. A quinta-feira deve ser de céu claro, sem chuva e com temperaturas variando entre 18 e 25 graus. Patos de Minas fica do mesmo jeito, predomínio de sol e tempo firme. Os termômetros também marcam mínima de 18 e máxima de 25 graus. Em Tuiutaba, o tempo não muda, quase nenhuma nuvem no céu e sem chance de chuva. Mínima de 17 graus e máxima de 30. Em Monte Carmelo, céu aberto, dia ensolarado e não deve chover. Mínima de 17 graus e máxima de 28. Em Araxá, poucas nuvens aparecem, o sol predomina e o tempo continua seco. Mínima de 18 e os termômetros podem chegar a 27 graus. Depois do intervalo, continuamos a nossa entrevista sobre o PIBID e a residência pedagógica. Voltamos já. Como a Universidade Federal de Uberlândia forma os futuros profissionais da área de educação, existem programas que ajudam a preparar os alunos para o mercado de trabalho? É sobre isso que conversamos no Jornal da UFO de hoje. Renata, uma parte da universidade ligada à pedagogia não concorda com o PIBID. Como é que você vê isso? Bem, está certo que a gente está numa democracia, não é nada imposto. Mas como é que você vê essa contrariedade? Bom, nós estamos num momento bem interessante dessa dinâmica dos programas de formação. Não só discutindo a formação dentro dos cursos de licenciatura e o impacto que programas como esse causam aos programas, mas também em âmbito nacional e em âmbito político. Desde o ano passado, nós vínhamos numa discussão nacional sobre a importância do programa e a sua manutenção. Mas o MEC vinha com uma outra proposta. Então, a Diretoria de Educação Básica da CAPES, ela colocava outra proposta, uma proposta, então, de modernizar o PIBID, transformando em residência pedagógica. E todo esse movimento, ele foi discutido na nossa instituição e os professores que faziam parte desse programa vinham acompanhando toda essa mudança. Esses dois novos editais, eles têm um perfil político muito importante, como todos os editais que são lançados para as instituições. Mas esse em particular, por quê? Porque ele não deu tempo, né? O MEC não nos ofereceu um tempo de debate
que pudesse amadurecer melhor a residência pedagógica. E nós sabemos, né, nós temos consciência, professor Marim, a toda a Pró-Reitoria de Graduação e todos os envolvidos para essa nova etapa, que nós temos dificuldades até de um embasamento teórico para manter isto, né? Mas sabemos que aceitando a proposta dos editais, nós poderemos modificá-la assim como viemos, né, esse tempo todo modificando o PIBID. Mas ainda assim nós temos alguns professores, alguns colegas, como da Faculdade de Educação aqui em Uberlândia, que nesse primeiro momento não concordam. Eles necessitam de mais tempo para esse diálogo com a proposta que o MEC nos coloca. E a Universidade Federal de Uberlândia, assim como as outras instituições, ela coloca nessa perspectiva. Temos 2 editais. A universidade, ela colocou para as diferentes unidades com licenciatura que estudassem esses editais e que se posicionassem a favor ou contra. Esse a favor ou contra era, vamos concorrer a esse edital ou não? Então, a nossa diretoria de ensino, da Prograde, ela se reúne com coordenadores de curso da licenciatura, se reúne com o fórum de licenciaturas e coloca essa posição administrativa. E as unidades, da sua medida de tempo, conseguiu discutir ou não e se posicionaram, então, dizendo, vamos concorrer ou não vamos concorrer. E, claro, essa medida também tem a ver com o número de estudantes que nós temos nos cursos de licenciatura. A Faculdade de Educação, ela tem uma postura que nós desejamos conversar. Nós precisamos dialogar mais com a Faculdade de Educação, porque ela nos ajuda a modificar tudo isso a nosso favor. Então, realmente foi uma decisão colocada, né, uma possibilidade colocada às unidades, e as unidades tiveram essa liberdade de falar vamos ou não vamos. Vladimir, esse sistema de residência pedagógica, de certa forma, não acaba explorando o estagiário? Bom, essa é uma questão que também está sendo levantada e discutida sobre tornar esse aluno como um professor. Ou seja, o tapa-buraco, né? Ele chegar à escola e aí vem a valorização profissional, dele substituir um professor, uma licença ou até uma falta de professor por outro motivo que não foi contratado. Mas essa questão, nós estamos, como a professora Renata colocou, nós estamos adequando às nossas propostas para que isso não aconteça. Inclusive, nós já fizemos uma reunião aqui, a professora Renata fez a reunião com a secretaria do município e a superintendência, e eu fiz em Ituiutaba com a secretária municipal e a superintendente, colocando esses pontos que o objetivo da residência não é substituir o professor, né? Apesar dele receber uma ajuda de curso, que nós chamamos aí de bolsa, né? Não é substituir o professor, e sim compartilhar as suas ações, né? A proposta pedagógica com o professor, criar com o professor e conosco da universidade, e levar para a sala de aula e desenvolver, né? Mas nunca fazendo o papel do professor, substituindo o professor. A nossa proposta é que ele esteja sempre junto com o professor. É tipo estágio mesmo, né? O estágio tem a sua concepção dos próprios cursos, que os cursos eles determinam seus estágios, como que ele vai ser, como ele vai ser dividido, o que vai ser estudado. E a proposta da residência, ele é uma outra proposta mais ampla, por isso que nós, por enquanto, nós não estamos associando o estágio com a residência. Então ele vai ter, nós temos residências propostas que nós chamamos de multidisciplinar. Por exemplo, em Ituiutaba nós temos a química com a matemática. São dois cursos que estão se unindo para fazer uma proposta pedagógica para trabalhar com os alunos dos cursos de matemática e o curso de química dentro de uma sala de aula coordenada por 2 professores da universidade. Esses professores irão para qual rede? Rede pública, rede municipal, estadual? Os editais nos levam, e também nós temos essa questão de levar os alunos para a rede municipal, estadual e a federal, né? Tanto aqui quanto em Ituiutaba. E esse momento, a rede municipal, estadual e federal estão se cadastrando na CAPES, porque eles precisam fazer um cadastro do município e de suas escolas que eles pretendem que participe do programa.
Também existe uma data que eles vão liberar essa aprovação das escolas, se a CAPES aprova essas escolas indicadas por essas secretarias, e a partir daí, esse grupo, né, nós, a secretaria, a superintendência, os coordenadores, nós vamos fazer o desenho dessas propostas pedagógicas nessas escolas. Nós vamos fazer essa divisão, né, porque são 10 alunos para cada escola, de 8 a 10 alunos em cada escola, com um professor. Renata, quando que o pessoal poderá se inscrever? Bem, nós estamos com os editais para selecionar os estudantes prontos, tanto para a residência quanto para o PIBID. Estamos aguardando o resultado final, que será dia 29, né, a CAPES coloca dia 29 de maio, para dizer exatamente quantas cotas teremos. A princípio foram aqueles números divulgados, mas nós temos que esperar esse período de recurso. Então, a partir do dia 29, nós lançaremos os editais de PIBID de residência para Uberlândia e Tuiutaba, por meio do portal de editais da UFO, e também caminharemos para todas as coordenações de cursos de licenciatura. E os professores envolvidos no PIBID e nessa nova proposta de PIBID de residência também farão essa divulgação nos seus próprios cursos. Tem um critério para a escolha desses alunos ou é aleatório? Sim, nós temos um edital que traz uma análise do currículo desse estudante, do histórico dele, das intenções dele com o programa, para a gente perceber se ele entende minimamente o edital. Também temos a seleção por períodos, né? Então, para o PIBID, esse estudante tem que mostrar para a gente que ele não completou 50% do seu curso ainda. E para a residência, ele tem que mostrar que já completou 50%. Então, tudo isso está contemplado no edital para que ele, então, documente esse material todo e faça e se proponha uma comissão, porque cada licenciatura terá a sua comissão que vai selecionar esse estudante. O mesmo vai acontecer com os professores das escolas que forem cadastradas para participar do PIBID. Aí nós vamos entrar com um edital para aquela determinada escola, para aquele determinado subprojeto, programa, né? E nessa escola nós vamos selecionar. Por exemplo, a escola X nós vamos determinar que é a História. Isso acompanhado por professores da universidade? Acompanhado pelos professores. Sempre com os professores e essa é a recomendação da CAPES, que a secretaria, a superintendência esteja conosco nesse processo, tanto dos editais quanto da construção do projeto. Porque nós temos até o dia 13 de julho para enviar para a CAPES o projeto institucional, tanto do PIBID quanto da residência. Vladimir, qual o nível de autonomia desses estagiários dentro de uma sala de aula? O nível, quem vai determinar vai ser o próprio plano de trabalho. Por exemplo, a residência, para nós enviarmos o projeto dia 13, o professor coordenador que está conosco, junto com o professor da escola, precisa construir um plano de trabalho. E nesse plano de trabalho vai determinar as ações. E dentro da residência existem etapas. A primeira etapa é onde o aluno vai conhecer esse ambiente escolar, né? Ele vai conhecer a escola como um todo, o projeto político-pedagógico, né? E o professor, junto com o coordenador e os alunos, vão trabalhar essa primeira parte, né, de uma formação, para depois o aluno ser inserido na escola. Aí ele passa uma parte de regência, participando, observando, fazendo a própria regência junto com o professor, que vai ser o professor da residência, que nós vamos selecionar pelo edital. E numa terceira e última etapa é onde que nós vamos produzir o relatório, toda a documentação para encerrar esse ciclo de 18 meses. Renata, quais seriam os principais desafios na formação de professores hoje? Bom, primeiro, hoje nós discutimos... A gente sabe que é um punhado. São vários, mas assim, hoje nós tivemos a discussão com a presença da professora Selma Garrido, uma pesquisadora nessa área, muito importante, e ela reforça, né, que é a questão da identidade, né? Nós precisamos orientar, ajudar e promover a construção dessa identidade docente nos nossos estudantes. Porque eu saio de uma situação de ensino médio, onde eu sou estudante, venho para dentro da universidade para me formar professor. E ao sair dessa universidade, eu saio aluno e amanheço professor.
Então, que identidade está sendo construída? Isso é um desafio para os cursos de licenciatura, pelas suas propostas pedagógicas, pelos seus estágios, e o PIBID, a residência, vem para complementar essa preocupação e discussão para que a gente, então, ajude essa identidade. Bom, nós temos esse desafio de criar essa identidade para que ele, então, se aproprie dessa profissão, né, de ser o professor, e que também venha buscar uma identidade política dentro da sua carreira. Isso a gente tem um pouco mais de dificuldade de discutir ainda. Por isso, nós acreditamos, né, tanto eu quanto o professor Marim, que o PIBID pode ser esse espaço, a residência pode ser um espaço onde o nosso estudante, o nosso futuro professor, já se aproprie dessas características do que é exigido politicamente para a manutenção de um bom professor da educação básica. Porque a gente sabe, dentro da universidade, que nós estamos lutando muito pela formação inicial, mas nós também temos um cenário brasileiro que não nos ajuda a ter condições de trabalho que atraiam esse nosso egresso. Então, a gente trabalha muito, a gente tem um desafio muito grande, mas a gente também não tem de contrapartida ações políticas para melhorar a qualidade de trabalho desse professor. Muito bom. Professora Renata Oliveira, professor Vladimir Marim, foi um prazer muito grande tê-los conosco. É uma pena um assunto tão empolgante como esse, muito interessante, não dê tempo para a gente dar mais uma dissecada no tema. Foi um prazer muito grande tê-los conosco em nosso Jornal da UFO de hoje. Muito obrigado por terem aceitado o nosso convite. Nós agradecemos também o espaço. Você já ouviu falar em Universo Geek? É o tema do Jornal de amanhã. Não perca. Uma boa noite para você e até mais.